Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Vamos fazer oração para iniciar a aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai justo, que a Tua graça venha estar sobre nossas vidas cada dia, Senhor, até a vinda do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia em nossas vidas e que o Senhor possa a cada dia segurar em nossas mãos, para que assim, se porventura tropeçarmos, ó Pai, a gente não venha a cair, porque a Tua mão nos sustenta e nos guarda e nos protege de todo perigo. Pai, nos ajuda a cada dia a reconhecer nossas fraquezas e que somos dependentes de Ti e carentes da Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, porque precisamos da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Precisamos, ó Pai, que o Senhor possa, na nossa caminhada, nos trazer ânimo, Pai, para que assim nós podemos caminhar para perto de Ti. Fica conosco no dia de hoje, nos dá, ó Pai, um dia maravilhoso, que o Senhor possa receber, ó Pai, as nossas súplicas diante de Ti, a nossa oração, que o Senhor possa nos dar sabedoria para assim, ó Pai, passar para a Tua igreja a aula de hoje, para que possamos ouvir e guardar no nosso coração e assim praticá-las a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Que o Senhor possa receber, ó Pai, logo após a aula, o nosso culto a Ti, a nossa adoração, que chegue a Ti como um cheiro suave às Suas narinas. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa. É que nós pedimos, ó Pai. Receba a nossa adoração, a nossa súplica diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Amém, irmãos? Estamos estudando o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo qual é mesmo, irmãos? 4. Capítulo de número 4. Agora eu quero ver aí, do versículo... Aí já é mais puxado, né? Lembra do capítulo, irmão, o versículo já é mais puxado. Bom, a gente parou no versículo 13 para o 14, né? A gente parou. Se Deus quiser, vamos finalizar hoje essa aula. Já tem 3 semanas já que a gente não consegue finalizar, mas graças a Deus, eu acredito que está sendo de grande, como que eu posso dizer, grande ajuda, né, para nós aprendermos mais da palavra. Bom, nós vamos ver no capítulo de número 13, então, a profecia que Samuel recebeu, né, de Deus, a qual ele falou para Eli que ele ia julgar a sua casa e toda a nação de Israel ia se espantar com o que Deus ia fazer na nação. Então, só para nós lembrar, quando o povo de Israel ele perde a guerra, né, segunda vez pelos filisteus, então a Bíblia vai dizer que um homem da tribo de Benjamim, ele corre da onde estava tendo a batalha, né? E quando ele chega na cidade, que ele começa a contar, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel então começa a gritar, começa a se escandalizar, né, com o que tinha acontecido. Não era de como que eu posso dizer assim, não era de se espantar, né? Não era de se espantar tudo que estava acontecendo, principalmente Eli, né? Já sabia já. Então você vai ver que no capítulo de número 13, ou melhor, versículo de número 13 fala assim: quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Ele estava
preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Então você vê que ele estava preocupado, né? Ele era o responsável, ele era o sumo sacerdote, ele era, né, o juiz ali do povo de Israel. Então quando o povo ele perde a guerra lá, né, a primeira batalha, na realidade, que morrem 4.000 homens, eles falam, peraí, eu acho que a gente não fez o ritual direito, né? Cadê a arca? A gente precisa da arca. Então eles diminuíram o nosso Deus grandioso, poderoso, Deus do céu e da terra, um Deus, né? Um Deus feito por um monte de homens, um Deus de amuleto. A gente sabe que sim, a arca simbolizava a presença de Deus, mas não era somente isso, né? E a gente tem esse grande exemplo aqui, que a arca estava presente, mas o povo de Israel perdeu a batalha, né, irmãos? Então o que acontece? Ele estava preocupado. Você vai ver que ele estava sentado, né, em direção aonde que estava acontecendo a guerra. Então quando esse homem da tribo de Benjamim, ele vai chegando da guerra, onde 30.000 homens tinham morrido, ele já chega rasgando as suas vestes, né? A aula passada, semana passada, eu disse três significados de você rasgar as vestes, né? O que significava rasgar as vestes. Eu dei 3 exemplos aqui. Para quem não veio, né, irmãos? Perdeu. Mas ele rasgou as vestes, colocou terra em sua cabeça e trouxe a notícia. Quando ele começa a ouvir essa muvuca, esse barulho, né? Ele fala: o que está acontecendo? Você vai ver que ele já estava com 98 anos, né? Ele já estava com 98 anos e já a Bíblia vai dizer que ele já estava cego, já não enxergava mais nada, né? O interessante aqui, irmão, para você ver, que ele foi um homem até um certo tempo bem sucedido, porque uma pessoa para viver bastante tempo assim, né? Tudo bem que ele não foi um que viveu 700 anos, 900 anos aí, né? Mas ele já estava numa média boa já de vida, né? Estava com 98 anos. Então ele já não estava enxergando mais. Então quando ele escuta a muvuca, ele fala: o que está acontecendo? Né? Por que está havendo essa muvuca? O que está acontecendo? Está havendo esse barulho? Aí, lembrando que ele estava preocupado, irmãos. Ele era o sumo sacerdote, ele era o responsável aí pelos utensílios, pela casa, né? A casa de Deus. Então ele estava preocupado porque ele tinha deixado levar a arca, né? E ele sabia da conduta dos seus filhos, ele sabia como é que estava a situação dele, né? Ele sabia como é que estava a situação do povo de Israel e mesmo assim ele permitiu. Então automaticamente, irmão, quando a gente está com alguma coisa fora do comum, alguma coisa errada, a gente teme, né? Se você vai viajar e o documento do carro está atrasado, irmão, você teme, não teme? Você fica ali, opa, tem alguma coisa que está fora do comum, tem alguma coisa errada. Então eu vou ir, mas, né, a gente sabe do perigo. Então ele sabia do perigo que ele estava correndo, deixando levar a arca da aliança, e principalmente quem estava conduzindo eram os seus filhos, Hófni e Finéias, né? Então quando ele ouve, ele pergunta, a Bíblia vai dizer que ele, ó, no versículo 12, ele ouve os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Então você vê aqui que tudo que Deus tinha prometido se cumpriu, né, irmãos? Tudo que Deus tinha prometido se cumpriu. Isso é um grande exemplo para nós.
que é aquilo que Deus fala, né? A Bíblia vai dizer em Números que Deus não é homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Nós vamos até ver alguns versículos na Bíblia que fala e Deus se arrependeu, né? E isso, aquilo. E essa é uma expressão que o escritor achou, como que eu posso dizer assim, mais forte para poder falar o sentimento de Deus, né? Porque a Bíblia é bem clara a dizer, isso até parece contraditório, né? A Bíblia vai dizer que quando o povo estava ali murmurando, o Senhor tinha se arrependido do povo ali, né, de Israel, queria matar todo mundo, e Moisés fala, não, Senhor, que vão falar de ti, né? Não faça isso, né? Então, você vê que, na realidade, é um sentimento profundo que Deus tem, e como, sabe, quando você vai falar com a pessoa, ó, se tivesse uma palavra acima do muito obrigado, seria essa, mas como não tem, muito obrigado. Então, seria mais ou menos essa expressão que o autor queria dizer, que o Senhor ele se arrependeu, ele teve um sentimento profundo, né, de tristeza. Então, quando o mensageiro ele chega, voltando aqui para o versículo 17, e fala que ele fugiu lá da batalha, né? Foi, pelo que a Bíblia diz, parece que o único que conseguiu fugir. 30 mil homens foram mortos, né, no campo de batalha, isso com a Arca da Aliança, tá, irmãos? Que eles achavam que era, agora vai, né? Agora nós estamos com a Arca, e é um grande exemplo, a gente vê que amuletos e outras coisas mais que a gente pode achar que tem algum valor, né? Eu gosto muito das palavras do Enio, né, quando ele fala, e se há algum valor, né? Então, se há algum valor em você ter algum amuleto, né, você somente carregar a Bíblia debaixo da axila, você ser aquele cara religioso, né? Se tiver algum valor, isso mas a gente vai ver que na realidade é bem mais profundo que isso, né? O povo de Israel achava que a presença de Deus estava ali por conta que agora eles trouxeram a arca e agora é que vai acontecer, né? E na realidade não é. O povo estava bem perdido e Deus quis trazer a lição, já era uma profecia dada, né, de Samuel. Pode falar. O importante é a gente perceber é que o povo de Deus, como era chamado povo de Deus, eles achavam que era imune ao pecado. Podiam pecar à vontade que Deus ia dar com eles. Na verdade, não é assim. Deus vai estar com você quando você estiver com Deus. Sim. Para estar com Deus, você tem que estar procurando fazer a coisa certa. Não adianta eu começar a criticar, julgar, fazer tudo e achar que Deus está comigo. Os dois filhos achavam que nós somos o povo de Deus, não tem problema, e faziam muito coisa errada, eles achavam que não ia dar nada. Eli achava que, não vou morrer de meus filhos, nós somos o povo de Deus, eu sou sumo sacerdote, não tem problema nenhum. Mas não é bem assim. O fato de eles levarem a arca para a guerra não é que mudou. O que mudaria, eles mudaram o coração. Sim, e eles não mudaram. Foi até o exemplo que eu dei na aula passada, né? Quando nós falamos de rasgar as vestes, foi um dos exemplos que eu dei, que hoje em dia não faz mais sentido nós rasgarmos a veste. A Bíblia vai nos dizer em Joel, né? Que de vez de você rasgar as vestes, rasga o coração. Não é verdade? Porque é muito fácil vir aqui rasgar as vestes. Rasguei as vestes. Era assim que o povo estava tratando Deus. Era dessa banalidade toda, né? Era dessa forma toda que o povo de Israel estava achando que era servir a Deus. A gente é o povo de Deus, né? A gente vai lá, pecou, tá bom, só faz um sacrifíciozinho ali, tá bom. E na realidade não é, irmãos, porque os símbolos tem importância? Tem, mas não é tudo. Porque se você faz algo somente por fazer, se você, vou sacrificar, né, naquele tempo um animal porque eu pequei, mas só por fazer e não for de coração, não adianta, e Deus ele sonda o coração. Entendeu? Você vai ver aqui que o povo de Israel, apesar de ser chamado povo de Deus, estava bem longe. Bem longe. Entendeu? Você vai ver que quando já começou no primeiro capítulo do livro, você vai ver que quando Ana ela vai orar, ele está achando que ela está bêbada, ele já tinha perdido a sensibilidade todinha, já estava
longe do Senhor. Os seus filhos já estavam agindo de uma forma errada, ele já não estava mais sendo sensível às palavras de Deus, então ele já estava vivendo, né, aquela vida sabe, aquele marzinho, né, manso ali que tu, né, vai empurrando e assim vai. Então você vê que não é de agora que isso vem acontecendo, já é de anos, né? Ana tá lá chorando, ô mulher, você tá, né, tá embriagada, a hora dessa. Você vai ver que quando o Senhor ele fala com Samuel, poxa, um cara que tinha, você vai ver aqui que ele reinou 40 anos no povo de Israel. O cara que reinou 40 anos, tinha 98 anos. Gente, é muita experiência com Deus, né, que ele tinha. Foi necessário o Senhor falar 3 vezes com Samuel, na quarta para ele se tocar. Acho que é Deus, Samuel, que está falando contigo, né, agora que eu... Então você vê que um cara que tinha 40 anos ali de sumo sacerdote, 40 anos servindo ali a Deus, né, como sacerdote, na frente do povo, não teve a sensibilidade. Então você vê que ele já estava bem distante já de Deus. Deus já não falava mais as palavras de Deus. Você vê aqui que a gente estudou já algumas aulas atrás que já era bem escassa a palavra de Deus, já não se ouvia muito, né? Então ele foi ensinando para Samuel, a, como que eu posso dizer assim, o modo prático, né, Samuel? Tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Você tem que orar, tal. Já era tipo automático, entendeu? Era assim que eles estavam vivendo, já é automático. Pecou, sacrifica, não sei o que, faz isso. É fácil, né, irmão? Se não for de coração, se não vir um arrependimento de coração, né? Era assim que eles estavam tratando. Mas Deus, irmãos, como eu falei na oração, Deus, ele, além dele ser amor, ele é justo. E nesse tempo aqui Deus era justo, irmãos. Não só nesse tempo, hoje em dia Deus é justo. Mas esse tempo aqui era olho por olho, dente por dente, pecou, morreu. Entendeu? Então, o caldo engrossava. Pode falar. Então, esse fato do cara rasgar a roupa ali é que nem uma criança birrenta. Entendeu? Aquela criança que o pai fala, ela pula no chão, se joga no chão, né? Mas o objetivo não é se fugir, mas é irritar a pessoa. É como se fosse, Deus, por que você deixou fazer isso? Mas não é para você, poxa, Deus, eu fiz alguma coisa errada e por isso Deus me puniu. É diferente. Sim. É mais por vida, vai lá, não esperei, mas Foi o que eles fizeram quando eles foram buscar a arca, né? Assim que veio da batalha, o que eles fizeram? Poxa, Deus nos feriu, né? Deus nos feriu. Hoje em dia é a mesma coisa, né, irmãos? Quando o mundo religioso ensina, você tem que pôr Deus na parede. Você tem que chegar e pedir, Deus, eu sou teu servo, tem que me dar. Exige de Deus, né? É isso que o mundo religioso faz, a mesma coisa que o povo estava aqui. Era apenas religiosidade, né, irmãos? Que eles estavam... Sim. Porque se Deus está dando alguma coisa para você, é para você melhorar. Sim. Então, pensa primeiro em você. O que eu estou fazendo de errado? Sim. O que eu estou fazendo de certo? Era que o povo estava realmente fazendo. Poxa, Deus, a gente é teu povo, Deus nos feriu aí, vai, busca lá a arca da aliança lá, vamos. Irmãos, parece que né, se a gente trazer para o dia de hoje, né, que como eu costumo dizer, né, parece que às vezes a história da Bíblia parece que é um negócio de outro mundo, né, os aliens e tal. Não, irmãos, é como hoje em dia, a gente hoje dá continuidade à Bíblia, né, nós somos a igreja do hoje, irmãos, né. Nós estamos vivendo a Bíblia hoje, nós somos a Bíblia, né, vivida, vamos dizer assim, né, estamos vivendo a palavra. Então, você vê que o povo estava dessa forma, irmão, estava agindo por impulso, estava agindo apenas de aparência, não era uma tristeza de coração, tá? Então, quando o mensageiro fala que os 2 filhos de Eli tinham morrido, você vê que ele não se manifesta, até porque no capítulo versículo 18, você vai ver aqui, quando ele mencionou da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Eu vou dar uma parada aqui para a gente poder ir por passo em passo, né? Então você vê que quando ele menciona, né, da perda do povo de Israel, a morte, ele menciona até mesmo da morte dos 2 filhos de Eli,
né? Você vê que ele não tem nenhuma atitude em si, mas quando ele fala e a arca de Deus foi tomada, você vê que então ele se espanta, porque você vê que no versículo 13 era o que ele temia, né? Você vê que a arca de Deus foi, ele estava olhando, né, em sentido onde estava acontecendo a guerra, preocupado porque a arca da aliança tinha ido, e ele era o grande responsável por isso, ele sabia disso, né? Ele era aquele cara que ele tinha todo o conhecimento teórico, né? Tudo bem que ele não estava vivendo prático, mas teórico ele tinha. Ele sabia do que ele podia, do que ele não podia, ele sabia da responsabilidade dele, né, irmão? Então você vê que quando ele escuta isso, o que acontece? Ele cai da cadeira, irmãos. Ele cai da cadeira para trás. Ao lado do portão, olha lá, você vai ver, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Você vê que é interessante, né? Quando o escritor ele faz detalhes, né? Ele faz detalhes a respeito da morte de Eli, né? Você vê que ele vai falar que ele cai da cadeira, né? Quebra o seu pescoço e morre. Então você vê que eu estava vendo, né? Parece que quando ele fala que ele era velho e pesado, talvez esse peso todo de Eli, né? Talvez esse peso todo de Eli seria por ele estar comendo da melhor parte que era oferecida, né? A gente vê assim, Eli, lembra que os seus filhos roubavam, né? A pessoa ia oferecer lá, o filho dele fazia o quê? Pegava a melhor parte. A pessoa, as mulheres ofereciam, o filho dele se deitava com as mulheres, né? Então você vê que quando o autor ele dá detalhes a respeito da morte da pessoa, assim por diante, é quando havia alguma profecia, algo que Deus tinha falado. Então o autor ele escreve com mais detalhes falando, porque poderia falar, ele caiu da cadeira e morreu, né? Mas a Bíblia fala que ele caiu da cadeira, ele quebrou o pescoço porque ele era velho e ele era pesado. Talvez esse peso todo seria porque ele estava compartilhando com seus filhos ali a melhor parte oferecida a sacrifício, porque ele estava de cúmplice, né? Ele estava meio de, como é que fala? Quando a pessoa rouba e outro é receptor que fala? É receptor? A pessoa rouba e outro compra? Receptador, obrigado. Então, receptador, ele estava omitindo, ele estava ocultando, ele sabia. Deus, né? Ele estava usufruindo do erro, irmãos. É a mesma coisa. Tá, Léo, mas hoje em dia, né? O que pode acontecer? Eu digo dessa forma, como que a gente pode participar da mesma coisa que Eli, né? Não se alimentando, a gente fazer a mesma coisa que ele fez nos dias de hoje. É fácil da gente pensar, irmãos. No exemplo, é muito de costume, a gente que mora em comunidade, as pessoas que são usuárias de droga, assaltar, né? Assalta, vai no centro, assalta as coisas lá e vende por mais barato, né? Eu falo isso porque a minha família em si aqui, por aqui, faz isso direto. Então as pessoas pegam e às vezes eu tô lá na minha avó, lá, né, no pessoal e tal, aí a pessoa vai lá, aparece, quer comprar aqui, uma bicicleta aqui, R$30, não sei o que. Isso tudo foi algo roubado, né? E a pessoa ela usufrui porque ela tá pagando mais barato e vai ter algo. Então para ela é mais cômodo. Era o que ele estava fazendo, ocultando os seus filhos, era o que os seus filhos estavam fazendo, né? Tava roubando, ele estava ali, tá bom, vai, faz o churrascão aí, vamos comer aí essa picanha. Ela comia, por isso talvez que ele estava velho e pesado, às vezes ele estava pesado, né? De tanto sugar o povo já, né? Tava já sugando tanto o povo que já estava já, né, pesado demais. Eli. Então, nós devemos, irmãos, ficar atento a essas coisas que às vezes parece ser parece que não tem diferença, parece ser coisa bobinha, né? Inocente, não é nada, né? E o pessoal vende tudo.
tudo você imagina, vende, chega com alface, chega com leite, caixa de leite, né? Chega com, o que eles conseguem roubar, eles roubam e vêm vender, irmãos. Isso acontece. Pode ser que para alguns aqui isso é estranho, mas pelo menos eu que moro nessa região não é estranho. Isso é comum, a pessoa roubar e vir te vender, né? A pessoa rouba, vende celular, rouba, vende bicicleta, leite, isso, tudo que a pessoa conseguir roubar, shampoo, tudo vende tudo. E isso é uma forma de você participar. Isso nós vemos aqui que é errado, né? Nós vemos que é errado. A gente consegue extrair isso desses versículos. Pode falar. Mas o importante é a gente ter a noção que quando Deus nos dá filhos, Ele dá para que a gente nos devolva depois para Ele mesmo. Sim. Né? Então, a responsabilidade de Eli era cuidar bem dos filhos, para que os filhos servissem a Deus. Sim, sim. Então, Eli já estava falhando com essa questão. Quando nós temos filhos, a gente tem que lutar para que eles aprendam, para a gente apresentar eles a Deus de volta. Né? E muitas vezes a gente deixa ele, que nem você falou, criar no mundo e querer aproveitar as coisas erradas que ele fala. Não pode. Se é errado, é errado. Você tem que orientar ele do que ele está fazendo coisa errada. Sim, sim. Tem muito sentido também, né? Num lar onde que os pais são cristãos, o filho não, o filho faz algo de errado e os pais usufruem, né? De uma forma que, fazer o quê? Meu filho, né, mora em casa, então é um dever nosso, irmãos, é um dever nosso ensinar nossos filhos, como eu disse na aula passada, né? Que o que eu peço para Deus é isso. Quando eu descobri, né, da gravidez da Tamir, eu falei, Senhor, me ajuda a criar meus filhos, né, para que eles possam, quando mais velho, caminhar nos seus caminhos. E hoje em dia está muito complicado. Hoje em dia a gente vê, né, cada coisa acontecendo, nós temos que ficar de olho. Os desenhos, né, e assim por diante. As pessoas, né, eu estava até conversando ontem com um amigo meu, e isso é fato, né, ele estava falando que estava numa reportagem e o rapaz dizendo que, se você ouvir todo dia a respeito de um assunto, mesmo que você fale que você sabe que é mentira, mas todo dia você ouvir durante anos, chega uma hora que você acha que aquilo é verdade. Quando você mente, chega uma hora que a tua mentira passa a ser até verdade. Você, né, já vive como se gravou na sua cabeça. E isso acontece com as crianças hoje em dia, isso acontece com as pessoas. É novela, é desenho, é tantas coisas que passam pra gente e vai de pouquinho em pouquinho minando a sua mente, que chega uma hora que é normal. Hoje em dia, por que tá assim, banalizado as coisas? Por que tá essa bagunça toda? Porque hoje em dia é normal, irmãos. Hoje em dia as pessoas, não, a gente, né, e tal, a pessoa nasce assim, né, a pessoa, ela tem o poder de decidir se ela quer, se ela não quer assim e tal, e você vê a bagunça que tá, menino virando menina, é menina e tal, a gente vê, né, eu tava vendo, né, a minha filha tava vendo o desenho e tal, e até a menininha tava colocando roupinha de menino, né? Colocando roupinha de menino. Eu até falei para a Tamires, olha, já exclui tudo já, né? Porque parece uma coisa boba, parece uma coisa inocente, mas é assim que a gente vai criando, sabe? Aquele leãozinho pequenininho, é tão bonitinho, né, irmãos? Mas quando cresce, se não estiver bem alimentado, tu vai virar comida dele. E é a grande verdade, né, irmãos? Então, essa é a responsabilidade nossa de como pai, saber criar os nossos filhos. Porque senão acontece como aconteceu com Eli. Nós devemos sim, irmãos, trabalhar, né? Devemos estar na obra, empenhado, devemos fazer o nosso papel. Mas não podemos esquecer da outra parte também, do nosso papel de pai, papel de mãe, porque lá na frente nós vamos sentir isso, entendeu? Então, principalmente hoje em dia, que as pessoas, as crianças têm, né, o celular na palma da mão. Eu fui ter celular com 15 anos, que eu comprei celular. Hoje em dia minha filha com 1 ano já tinha celular já, entendeu? Então, se a gente não souber dosar, não souber controlar ali o que está vendo, chegar uma hora que é normal. Ela vai vir, vai conversar contigo e para ela é normal e não é, né, irmãos? Não é. Então, voltando aqui, Eli,
ele ouve que a arca de Deus foi tomada. Ele, por ser já velho e pesado, né, ele acaba caindo da cadeira e quebra o seu pescoço. E como eu tinha falado, ele liderou o povo de Israel durante 40 anos, né? Sua nora, verso 19, sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Então você vê que aqui, você vê que Finéias, ele tinha sua esposa, né? Sua esposa estava grávida. Então você vê aqui, né, que ele adulterava com outras mulheres, né? Eles não eram filhos solteiros de Eli. Eles tinham mulher e a sua esposa estava grávida ainda por si. Então quando você vê que a mulher de Finéias, ela ouve que o seu marido, o seu sogro, e principalmente é o que a Bíblia dá ênfase, porque aqui a ênfase é a glória de Deus, né, irmãos? Ter saído dali do povo de Israel. Então, quando ela ouve que a arca de Deus tinha sido tomada, ela começa então a entrar em trabalho de parto, né? Ela se desespera, ela começa a ficar nervosa, né? Pela notícia, começa a sentir dor, e ali ela dá luz ao seu filho, né? E a Bíblia vai dizer que enquanto morria, verso 20, a mulher que ajudava disse: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Era motivo de muita alegria, né? Uma mulher nesse tempo ter um filho varão, um homem, né? Então a mulher, ela estava talvez ali já sentindo muita dor, morrendo. A Bíblia diz que ela estava morrendo já, né? Não estava aguentando de dores. Aí a parteira que estava ali tentou reanimar ela, né? Você teve um homem, né? Tenha força, incentivando para ela poder voltar, mas ela não reagiu, não se alegrou como uma mãe se alegraria recebendo a notícia de um filho varão. Não é verdade? Por quê? Porque na realidade a glória de Deus tinha saído do povo de Israel. E como eu disse, essa é a grande lição desse capítulo 4. Né? A arca de Deus tinha sido tomada. A arca de Deus, né? Você vê que a ênfase em Eli, quando ouve, você vê a ênfase quando a sua nora ouve também que a arca de Deus tinha sido tomada. É onde tudo acontece. A glória de Deus saiu do povo, né, de Israel. E quando ela dá a luz, né, a Bíblia nos diz que ela não respondeu nada, nem deu atenção ao que a parteira estava dizendo. Ela apenas falou, ela deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, né, como as pessoas falam, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foram tomada e porque o sogro e o marido havia morrido. Então você vê que a ênfase mais uma vez aqui, né, na arca de Deus foi tomada. O nome da criança, né, aqui você vê que a criança nasceu, mas não é o centro, né? A sua nora, a nora de Eli, também não é o centro aqui. Você vê que só menciona isso dela, né? A criança também só menciona isso, mas a questão é o nome da criança, né? E acabou, que a glória de Deus se foi. Essa é a grande lição. A glória de Deus tinha saído do povo de Israel. Pode falar, doutor. O que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa vida, embora seja um fato do Velho Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida para a gente não perder a glória de Deus. Porque nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, então a gente tem que cuidar ao máximo para fazer o que é certo. Por quê? Porque se a gente perde a glória de Deus, a gente perde a arca, a gente perde a salvação, a gente perde tudo. Sim, sim. Essa é a grande lição, né? Essa seria a minha conclusão da aula de hoje.
Então você vê que ajudou, né? Você vê que quando então o menino morre, a glória se vai, né? Ela fala mais uma vez no verso 22, e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então você vê aqui que a ênfase sempre está na arca de Deus, na glória de Deus na realidade, né? A arca tinha o seu valor, ela tinha, né, tudo, mas na realidade a glória de Deus, se a glória de Deus não estiver ali, não adianta, né, irmãos? E a minha conclusão que eu tinha falado a respeito do Adalto, que a gente tira desse texto, né, é o que, irmãos? É que o que Deus promete, Ele cumpre, né? Isso é a grande lição desse capítulo. O que Deus promete, Ele cumpre. Amuletos, irmãos, amuletos, como que eu posso dizer? Religiosidade, costumes, tradições são importantes, mas não é tudo, se o seu coração está longe de Deus. Como o Adalto diz aqui, se a glória de Deus ela não está presente, não adianta, e nós devemos lutar. Você vê, né? Eu uma vez estava conversando e com o meu irmão, né? Eu não ia falar que era meu irmão, mas não tem problema. Com o meu irmão. E nós éramos da Assembleia e tudo, né? E o meu irmão ele se afastou. E foi aonde que ele começou a se envolver com coisas erradas e tal. E eu continuei ali. E o meu irmão pegou, uma vez a gente numa conversa, ele pegou e falou que... Foi o que ele quis dizer, que ele estava passando por esse tempo, mas seria de grande utilidade, porque lá na frente ele ia ter um testemunho para falar. Poxa, eu entrei, né, no mundo errado, fiz isso, fiz aquilo. Como hoje em dia as pessoas tentam trazer a glória para si, né, dizendo que eu fui isso, eu fui aquilo, hoje estão assim, estão assado, né? E ele quis dizer isso para mim, que na realidade ele se afastou, está ali na coisa errada, mas eu tenho um testemunho, eu vou ter um testemunho pelo menos quando eu voltar e tal, isso, se tiver oportunidade, né, irmão? A gente pensa assim, mas se tiver oportunidade. Eu virei para ele e falei, o maior testemunho não é você se desviar e ir para o caminho errado e depois voltar e falar que você foi isso, você foi aquilo, porque na realidade isso é o mais fácil. É o mais fácil, irmãos. O mundo está aí, ó, te oferece um monte de coisas boas que satisfaz a sua carne. É fácil, irmãos. É fácil ir para o mundo, e é fácil eu satisfazer minha carne, é fácil eu fazer aquilo que aparentemente me agrada, que é bom para mim. Isso é o mais fácil. Não é mais fácil eu me envolver ali numa boca de tráfico e eu pegar e ficar ali, ter mulheres e ter isso? É fácil, irmãos, é fácil. Falei para ele, o difícil é você, desde a sua meninice, permanecer firme até o final. Isso é o mais difícil. Você se desviar é fácil. É fácil. Agora eu quero ver tu permanecer firme. Firme até o final. Aí é difícil, irmãos. Aí é difícil. Quer ter um testemunho? Deixa um testemunho. Mas um testemunho de fidelidade a Deus. Um testemunho de vida, uma vida correta com Deus. Uma vida de caminhar com Deus. A lição que a gente tira daqui, a terceira lição é essa, irmãos. Foi o que eu comentei a respeito do que o Adalto disse. Os filhos de Eli nasceram no berço cristão, vamos dizer assim. Tinha o pai o sumo sacerdote, uma pessoa responsável ali pelas coisas de Deus, do tecido de Deus. Eles estavam ali sempre no culto, eles estavam presentes, estavam aprendendo, estavam ali todo dia, mas o seu coração estava longe. Não adianta a gente estar aqui todo dia, não adianta a gente crescer no berço cristão, irmão, se a gente não está com Deus de verdade. A Bíblia vai falar que Ófine e Finéias, eles nem conheciam a Deus. Como é que pode, irmãos? Nasceu no berço cristão. Tinha um pai que era o responsável, o sumo sacerdote. Eles eram sacerdote.
estavam fazendo as coisas de Deus, estavam presente ali todo dia ali, na arca, né? Cuidando ali, na arca não, no templo ali, cuidando dos utensílios de Deus, e não conhecia a Deus, é complicado, irmãos. Então, aqui é uma grande lição, irmãos, que não importa se você nasceu no berço evangélico, ou melhor, no berço cristão, não importa se você nasceu e foi ensinado pelos seus pais, não importa se você vem todo domingo no culto, se você está longe de Deus, se você não conhece a Deus, se você não se importa e acha que isso é apenas uma rotina, sabe? Eu vou para o culto porque domingo tem culto, eu vou ir, e é normal isso na minha vida, desde pequeno eu faço isso. E a maior lição, irmãos, que mostra aqui, e que foi o que o Adalto disse, nós devemos tomar cuidado, porque mesmo nós nascer num berço cristão, isso não quer dizer que a nossa salvação é garantida para sempre. A gente vê aqui uma grande lição, que a glória de Deus se foi do povo de Israel. Se você se afastar de Deus, se você deixar Deus, irmãos, é o que a gente costuma dizer, Deus sem a gente é Deus. A gente sem Deus não é nada, irmãos, não é nada. Então, é de grande lição para a gente. Salvação, né, ela é nosso dia a dia, é na força, né, a gente lutar, a gente cada dia derrotar um gigante, cada dia lutar contra as nossas vontades, nossos prazeres, né, carnais, para que a gente possa vencer e a glória de Deus jamais venha se afastar de nós, que a presença de Deus jamais venha se afastar de mim e de você. Essa é a grande lição que a gente tira desse capítulo de número 4. Não adianta nascer no berço cristão se seu coração está longe dos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus conseguimos concluir o capítulo 4. Semana que vem o nosso irmão Ricardo dá continuidade no capítulo 5, tá bom? Deus abençoe e agradeço a oportunidade.